CBN Maringá. Apresentação, Brenda Karamaschi. Agora são 9h36 e o nosso assunto é a importância da inteligência emocional nas nossas relações profissionais. A gente sabe, né, que regular as próprias emoções hoje em dia é visto até como um diferencial competitivo para os profissionais, para as empresas, e temos um ambiente cada vez mais diverso, com mais pressão por resultados, e aí compreender, gerenciar essas emoções favorece a comunicação assertiva. É o que a gente vai entender melhor e como nós podemos também trabalhar a nossa própria inteligência emocional e fomentar isso com o nosso time. E para isso, a gente está ao vivo com o Felipe Rivelo, que é especialista em liderança e gestão comportamental. Bom dia, Felipe. Bom dia, Brenda. Como vai? Tudo certo. Felipe, estava fazendo aqui essa primeira análise, mas como que você colocaria a importância da gente realmente desenvolver a inteligência emocional para reduzir os conflitos em ambientes de trabalho? Isso, Brenda. Esse é um assunto que cada vez mais está no dia a dia das pessoas e tem entrado em pauta justamente pela importância. Cada vez mais, como você falou, ambientes competitivos, pessoas e funcionários e servidores tendo que performar cada vez mais, e nem todo mundo está preparado, né, para isso. Nós temos diversos perfis de pessoas e de profissionais e cada perfil tem um jeito de lidar com os desafios, com pressão, e a inteligência emocional engloba um pouco disso tudo. E essa questão do fortalecimento da colaboração também está muito ligada à inteligência emocional. Como que alguém que não desenvolveu bem essas habilidades tem dificuldades maiores do que aqueles que já têm uma inteligência emocional bem consolidada? O que eu falo é que isso não aprende na escola, né? Hoje deveria. A gestão comportamental como um todo, que eu falo que tem 4 pilares, que é a inteligência emocional, o relacionamento interpessoal, a liderança, a autoliderança e a comunicação. São pilares muito fortes e que não é ensinado. Algumas pessoas têm isso como habilidade que já nasceu com isso, enfim, mas que ao longo da vida e principalmente quando entramos na vida profissional, isso é uma situação que exige realmente aprimoramento dessas habilidades para quem não tem. E esse é o ponto. Falar sobre isso é muito importante, porque hoje em dia o mundo também está cheio de mimimi em muitos momentos, né? E se a gente não tiver esse controle emocional para lidar com algumas situações, fica difícil. Eu vou dar um exemplo aqui de um vídeo que circulou ontem, Brenda. Não sei se você viu, o procurador, o Antônio José Campos, que em uma sessão no Ministério Público do Rio de Janeiro, ele perdeu o controle com um servidor, né? Mandou calar a boca diversas vezes e ali foi um momento de descontrole emocional que, no meu ponto de vista, apequinou o cargo dele de procurador-geral. Às vezes foi um deslize, é claro que a gente só vê um corte, né? Não dá para julgar a pessoa por aquilo, mas é esse deslize que hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba sendo taxado de uma pessoa que não tem controle e, como eu falei, apequinou o cargo dele, que é um cargo de extrema relevância no serviço público e que, por uma questão, ele pode estar até certo, né? Quem não viu o vídeo é um procurador em uma sessão batendo boca com um servidor de um sindicato, onde esse procurador ele foi cobrado no meio da rua, e na rua, que não é o local dele, ele não respondeu, mas esperou estar numa posição confortável para se comunicar de uma maneira muito errônea e muitas vezes até humilhante com um servidor ali, que ele perdeu a razão por conta disso. Então, o controle emocional é muito importante em todas as instâncias. A gente fala muitas vezes do funcionário, mas muitos líderes, pseudo-líderes, ainda não têm essa habilidade lapidada e acaba se expondo numa situação dessa.
E essa questão da liderança que não tem esse equilíbrio acaba causando um desconforto, a perda da saúde mental, às vezes, da equipe inteira, né? De todos os colaboradores. Como é que a gente pode identificar se tem ou não bem desenvolvida essa inteligência emocional e o que a gente pode fazer para melhorar, caso identifique que realmente, olha, preciso trabalhar melhor isso? Eu ministro muitos treinamentos, principalmente para órgãos públicos, que ainda é mais complexo. Mas é muito visível, né, Brenda? Você, ao conversar, ao dialogar com alguém que realmente não tem esse controle emocional, principalmente quando é líder, o ego fala muito, chega antes do que a liderança dessa pessoa. Então é muito visível. Qual é o problema que eu vejo aí? Muitos líderes querem modificar a equipe. Eles até contratam treinamentos, botam a equipe para fazer, mas ele muitas vezes não está presente nesse treinamento, ele não acha que o desenvolvimento tem que começar pela liderança. Então, existem muitos pseudo-líderes ainda querendo uma performance da equipe, onde essa mudança, esse aprimoramento de habilidade precisa vir de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, essa é a questão. Na grande maioria dos casos, quando o líder vira a chave e entende que precisa aprimorar essas habilidades de inteligência emocional, controle emocional, ele começa a ter uma performance melhor com a equipe dele. Então, esse é o ponto, né? Como que a gente começa esse processo de aprimoramento de habilidades e, no meu ponto de vista, pela liderança. Com certeza, e isso também influencia diretamente na retenção de talentos, né? Porque se você tem um líder que é completamente descontrolado em suas emoções, que não se comunica de forma eficaz, é muito difícil você reter alguém que é muito bom, né, no mercado. Se ele receber uma outra proposta, mesmo que às vezes, o salário não é tão bom assim, mas o ambiente não é considerado tóxico, né? Você tem ali uma comunicação mais eficiente, com certeza a pessoa vai optar ali por ter uma qualidade de vida melhor no próprio trabalho. Como é que essa questão da maneira da gente se comunicar está ligada à inteligência emocional? Como é que ela facilita, deixa mais eficaz a comunicação como um todo dentro dos ambientes profissionais? Essas habilidades sociais, já falava Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, no seu livro sobre esse tema, e habilidades sociais e a comunicação está dentro disso, é um dos pilares da inteligência emocional. Eu costumo bater muito na tecla, Brenda, que cada um de nós, no ambiente de trabalho, precisamos nos esforçar para que esse ambiente seja saudável. Por quê? É responsabilidade mesmo nossa. A gente não sabe o que o outro vive dentro de casa. Muitas vezes essa pessoa está com algum problema na família, tem casos de alcoolismo, de brigas, de violência doméstica, alguma doença grave dessa pessoa, de alguém na família, e esse funcionário, esse servidor, ele não verbaliza com outras pessoas, ele guarda aquilo para ele. Muitas vezes o ambiente familiar é caótico. E tudo que esse profissional não precisa é ter um ambiente caótico também no trabalho, ter um ambiente que não seja saudável. Então, quando nós trabalhamos o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, a gente passa a ter essa consciência que precisamos ter um ambiente de trabalho saudável, é responsabilidade de cada um, porque a gente não sabe o que a outra pessoa vive dentro de casa. Então, fazer um ambiente de trabalho saudável, muitas vezes a gente está salvando vidas, salvando o emocional de alguém por um detalhe, né? De ter um controle emocional no momento de raiva, ter empatia, saber se colocar no lugar de outra pessoa, enfim, isso é importantíssimo, esse tema. Você falou sobre essa questão do primeiro pilar, né? E a gente está aqui falando sobre inteligência emocional, mas eu acho que é importante a gente reforçar, né? O que é inteligência emocional e como realmente são os passos para que a gente possa avaliar se nós estamos ou não com essa inteligência emocional desenvolvida e o que podemos fazer no passo a passo para primeiro fazer essa autoavaliação e essa automelhora e depois passar isso para a equipe também.
Eu gosto de dar um exemplo prático. Vamos lá que eu chego no trabalho todos os dias, encontro com a recepcionista e dou bom dia a ela. E esse bom dia não volta. No segundo dia, vou e dou bom dia novamente com um sorriso no rosto e esse bom dia não volta. No terceiro dia, a grande maioria das pessoas vai passar direto, não vai dar bom dia novamente para aquela pessoa. Então, a inteligência emocional está muito nisso. Eu não tenho controle sobre a outra pessoa. Eu tenho que ter o controle sobre a mim mesmo. Então, o que vem de outra pessoa não pode me afetar. Eu vou continuar dando bom dia, com um sorriso no rosto, todos os dias, porque eu não consigo mudar o vento, mas eu consigo ajustar as velas. Isso está no meu controle. Então, o controle emocional é isso, é você conseguir controlar as suas atitudes e as suas emoções, independente do que venha do ambiente. Quando a gente consegue entender quais são os nossos gatilhos emocionais, e esse bom dia fica claro, né? Esse gatilho emocional, o que me tira do sério? Quais são os gatilhos que me tiram do sério? Normalmente são atitudes de pessoas ou do ambiente que se repetem. Então, se eu já sei o que pode me tirar do sério, eu consigo alinhar minhas expectativas. Se eu diminuir a expectativa sobre a outra pessoa, eu tenho um controle emocional muito maior. Então, é basicamente isso. Qual é o primeiro passo? Identificar os gatilhos emocionais. O que te tira do sério? Sai um pouquinho do automático e começa a prestar atenção, estar realmente consciente durante uma semana, faz esse trabalho durante uma semana e passa a prestar atenção o que te tira do sério. Respira fundo, conta até 10, nossos pais já falavam isso, né? E é real. Né? Conta até 10 e começa a prestar atenção e anotar mesmo. Olha, hoje isso daqui me tirou do sério. Isso daqui me tira do sério. E comece a alinhar a expectativa. Se você já sabe o que pode te descontrolar, por que se descontrolar com aquilo? É isso. Investir no desenvolvimento da inteligência emocional é um passo importante para o sucesso profissional de qualquer colaborador, de qualquer líder. Está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso de uma empresa, de um empreendimento. Então, se você ainda tem alguma dificuldade com isso, procure um treinamento, procure realmente uma ajuda profissional, porque isso realmente pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, né, Felipe? Isso, cada vez mais empresas, líderes estão buscando pessoas emocionalmente controladas, pessoas que têm a inteligência emocional realmente num nível avançado, porque currículo cada vez mais está ficando em segundo plano. As pessoas, os líderes, as empresas, eles buscam realmente quem consiga lidar melhor com outras pessoas. Nós vivemos em sociedade e cada vez mais a inteligência artificial vem para facilitar o trabalho e começar a tirar algumas profissões do radar. Então, quem souber lidar melhor com pessoas, quem souber ter esse controle emocional, entender um pouquinho mais desse tema de gestão comportamental, vai estar um passo à frente dos demais, com certeza. Obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã. Agradeço você, Brenda, e estou sempre à disposição aqui de você e da CBN. Nós conversamos com o especialista em liderança e gestão comportamental, Felipe Rívello, sobre as relações profissionais e a relação delas com a inteligência emocional, o quanto ela facilita a comunicação mais eficaz, o quanto ela melhora a questão dentro das equipes e também fora delas, o resultado que toda empresa pode ter por controle ou descontrole emocional. Ficou com alguma dúvida? Quer ouvir de novo? Quer compartilhar de repente com o seu RH, falar sobre a necessidade de implementar um treinamento nesse sentido na sua empresa? Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra. Agora 9h50.